Hoje nós vamos falar sobre ligar os pontos. Imperdível. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Fuja da Média. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, pois assim a gente pode te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Bem, acho que todo mundo aqui na vida às vezes para pensar quando acontece uma situação quando ela acontece assim, puxa, mas por que isso está me acontecendo, né? E com o passar do tempo a gente começa a ligar certos episódios do passado, o quanto eles nos ajudam no presente ou mesmo no futuro, né? É o que eu chamo de ligar os pontos, né? A gente não consegue ligar os pontos para o futuro. A gente não consegue pensar que isso aqui lá... Não, a gente consegue olhar para trás e ver o que aconteceu e ligar esses pontos para a gente. Até o Steve Jobs, naquele famoso discurso que ele fez em Stanford, ele comenta isso, que a questão de ligar os pontos para o passado. Bem, eu vou me usar como exemplo aqui no início da nossa conversa e na sequência eu vou trazer uma pessoa que para mim é uma referência no sentido dessa questão de ligar os pontos e o porquê que ele foi um grande protagonista na vida dele. Bem, eu não sei se você sabe, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Lajeado, uma cidade é bem uma cidade mesmo, assim, não tem muito a questão de fazenda, não, é um comércio, assim, mas uma cidade pequena, cidade de 60, 70 mil habitantes. E na época, quando eu tinha 14 anos, eu jogava futebol, enfim, acreditava que eu ia poder ser um grande jogador de futebol, aquela coisa toda que todo adolescente almeja, mas eu cheguei a uma conclusão, até pela situação da minha família, que eu deveria trabalhar, né? Eu queria ter meu dinheiro, eu queria conseguir, né, conquistar minhas coisas. Então nisso eu acabei conseguindo um primeiro emprego no setor de xerox, de fazer reprografia, né, da instituição de ensino lá da cidade, chamada Univates hoje, né? E então meu primeiro emprego, se você não sabia disso, meu primeiro emprego formal foi de reprodutor de xerox. E é um emprego que eu fiquei um ano atuando nisso, né? Um trabalho bem cansativo, você ficar a noite inteira em pé. Eu trabalhava à noite, né? Porque durante o dia eu estudava. E o que aconteceu naquela época? Eu acabei descobrindo um desejo muito grande de trabalhar com computadores, né? Na época, na sala que eu trabalhava, tinha uma pessoa que ficava digitando as provas ou alguns materiais para os professores para que depois pudesse fazer cópias no xerox. Os professores na época não tinham ainda a familiaridade de usar um computador, então eles tinham um profissional só para fazer isso. Eles escreviam a prova num papel, entregavam para ela e ela ao longo do dia então fazia isso. E eu acabei vendo ela trabalhar, eventualmente me deixavam chegar pertinho, então um computador para mim era um grande desejo. E eu cheguei um dia em casa, pedi para minha mãe, eu tinha 14 anos, e pedi para minha mãe que eu queria fazer um curso de informática. Então a minha mãe chegou num dia, lá no determinado dia, disse, tá bom meu filho, eu estou indo hoje ver o teu curso de informática. Então fiquei super feliz, tal. Quando eu cheguei em casa, perguntei para a mãe, e aí mãe, conseguiu me inscrever? Ela disse, sim, consegui te inscrever, filho. Eu te inscrevi no curso de datilografia. Aquilo caiu para mim como uma bomba, né? Que nem você tá esperando uma bicicleta, tua mãe vem com um balde. Isso é um negócio que você não entende o que vai botar em datilografia. E a minha mãe veio, que é a pessoa lá que assessorou ela, disse que era importante você saber digitar com os dedos corretos, tudo, antes de passar a usar um computador. Pois bem. Fiquei longos 6 meses fazendo meu curso de datilografia, passei, fiz todo o processo, que a grande maioria que talvez passou por isso lembra como é moroso. Mas enfim, a primeira oportunidade que eu tive profissional para trabalhar com computadores foi na mesma instituição de ensino, no setor da biblioteca. Eles iam automatizar, iam informatizar a biblioteca. Antigamente os livros você procurava em fichinhas, né? Então imagina 30 mil livros e abrindo gavetas por ordem alfabética de autor ou de título, procurava nas fichinhas. E o trabalho seria de digitalizar a biblioteca, ou seja, você comprou um sistema, então alguém teria que digitar todos os dados bibliográficos dos livros, né? Lombada, autor, enfim. E aí eles estavam procurando uma pessoa e acreditem, eu por saber digitar muito rápido, fui o escolhido, né? E ali foi realmente a minha primeira oportunidade no mundo de tecnologia. No segundo momento eu conto mais da minha vida. Mas foi a primeira vez que eu tive aí de fato um trabalho, eu ia trabalhar com um computador
e eu fui uma das pessoas, né? Depois tiveram outras pessoas da própria instituição que me ajudaram a fazer esse trabalho, mas eu era o profissional dedicado a fazer isso, a digitalizar todas as obras, ou seja, cada livro tinha uma ficha revisada pelos bibliotecários que eu tinha que digitar, e dado que eu tinha essa característica, isso me ajudou muito. Ou seja, não incumpridando essa história, até encurtando, ver como facilmente eu consigo fazer o apontamento dos pontos para trás e entender que aquele episódio que me parecia frustrante acabou servindo como alicerce para uma carreira que eu conduzo até hoje. Uma outra pessoa que eu queria usar, e aí sim é o foco central aqui desse material, é um norueguês chamado Amundsen, Roald Amundsen. O Roald Amundsen, ele foi uma pessoa, desde cedo ele já tinha definido que ele queria ser um explorador, né? Mesmo ele fazendo medicina, ele acabou largando a medicina para realizar esse sonho. E aí, enfim, você deve ter tido já acesso a várias histórias sobre o Amundsen e assim por diante, mas o ponto que eu quero trazer da história dele é que pensa numa pessoa que por muitos anos acabou participando de várias expedições para alguns lugares, normalmente lugares muito frios, né, inóspitos, até porque naquela época, na região que ele era da Noruega, já não era algo tão difícil, né, de encontrar, e ele participou por vários lugares e ele acabou por 2, 3 anos criando uma experiência muito grande em conviver com certas situações. O primeiro grande desafio que ele passou foi quando ele foi fazer a exploração pelo caminho noroeste, que passa pelo Canadá, na verdade, né? E nesse caminho ele acabou convivendo muito tempo com os esquimós, os índios, né, da região. Acabou aprendendo muito sobre alimentação com eles, aprendeu costumes, aprendeu a usar cães como puxadores, né, de trenós, assim por diante, e inclusive até mesmo aprendeu e adotou as vestimentas deles, né. E ao longo da vida dele, desses processos, ele sempre foi uma pessoa que experimentou e enfrentou grandes dificuldades, seja na questão marítima, seja na questão de exploração e assim por diante. Pois bem, por volta do ano de 1910, ele planejou ser a primeira pessoa a conquistar o Polo Norte, né? E ele disse, puxa, vamos lá, reuniu uma tripulação adequada, se preparou, tudo, e um pouco antes dele partir, ele recebeu a notícia que um americano tinha conseguido chegar antes, já tinha conquistado. O que diz a história, inclusive, que foi uma fraude até, que não foi naquela época, mas o que ele pensou? Puxa, de nada adianta ser o segundo, então eu não vou para lá. Só que ele não contou para o time dele, não contou para a tripulação dele. Ele trabalhou com as mesmas lógicas, a mesma coisa e partiu. Quando ele estava em parte do caminho, só que ele revelou para as pessoas que estavam com ele que eles não iam para o Polo Norte, eles iam para o Polo Sul. E ele queria ser o primeiro explorador a conquistar o Polo Sul. E aí, quando ele estava já nesse processo, ele ficou sabendo que a Inglaterra, que tinha um grande objetivo também de conquistar o Polo Sul, junto com o seu capitão Scott, que capitaneou a tripulação inglesa a buscar explorar o Polo Sul, ele acabou até mandando um telegrama, quando o pessoal estava, acho, perto da Austrália, se eu não me engano, ele mandou um telegrama avisando, ó, a gente também está indo para aí. Causando uma grande surpresa e criando o que todos falam até hoje, que não era uma exploração, e sim uma corrida, né? Se tornou literalmente uma corrida. Então, quando todo mundo atracou lá na Antártida, começou a grande exploração deles, eles ficaram a uma distância de cerca de 600 quilômetros um do outro, cada um buscou, com as suas tripulações, fazer essa expedição com rotas diferentes, e eles tinham completamente aspectos diferentes de experiência e de componentes. De um lado, o Amundsen reunindo várias experiências passadas, boas e ruins, junto com a sua tripulação. E do outro lado, o capitão Scott, uma pessoa de grande referência em explorações também pela Inglaterra, com alto nível de investimentos, até para fazer outras pesquisas científicas, né, na região. E ele trouxe cavalos, pôneis especiais, enfim, cada um com as suas variações. Bem, a história acredito que todos conheçam, né? O Amundsen passou a ser a primeira, a expedição da Amundsen foi quem chegou primeiro no Polo Sul, né? Acho que chegou cerca de 20, 30 dias antes da tripulação do Scott. Voltaram sãos e salvos para a Noruega. E já o Scott, além de ter chego posterior, né? De ter a triste constatação que não conseguiu chegar, né?
eles, além de ter sofrido muito para ir, eles sofreram tanto para a volta que inclusive acabaram não suportando o frio, a falta de comida e assim por diante. Mas o principal aspecto do Amundsen, e aí poderia contar mais a história dele, que ele depois passou a ser a primeira pessoa que conseguiu chegar nos 2 polos e assim por diante. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, na sequência, assim que eu terminar esse ponto, um breve trailer do vídeo sobre o Amundsen, de um filme que foi gravado lá na Noruega. Então vou botar aqui alguns segundinhos para vocês verem realmente o impacto que são as cenas e o que é uma expedição desse nível, ainda mais em 1910, 1911, foi quando ele conseguiu. Mas o aspecto importante aqui é olhar para trás e ver que todas as situações que ele passou antes, elas serviram para tornar ele como o profissional de sucesso que ele se tornou. Ou seja, ele ter aprendido a comer carne de golfinho, ele ter atravessado várias distâncias muito grandes de bicicleta em termos de que gerou uma grande capacidade física para ele e obviamente para a tripulação, que também tinha as mesmas características. A vestimenta que ele aprendeu com os esquimós a suportar mais o frio. Ele não usou cavalos nem pôneis, ele usou cães que suportavam muito mais. A própria vestimenta que ele usava era uma vestimenta que garante, de pele de animais, então com isso, se você transpirasse, você não congelava, ela evaporava pela pele. Então tinham várias técnicas, e aí eu sugiro você depois a pesquisar só sobre o Amundsen, que é fantástico. Mas o fato é que os pontos se reuniram. Quando ele chegou lá e ele olhou para trás e disse assim, puxa vida, tudo valeu a pena, tudo eu fiz. E foi exatamente o ponto que o Scott não fez. Esse é o ponto que muitas vezes a gente não se predispõe a fazer coisas diferentes. E esse é a grande desafio que eu gosto sempre de colocar para as pessoas. A gente tem que experimentar, a gente tem que viver. E essas experiências vão engrandecer a nossa jornada. E se você é jovem e ainda não teve, fica tranquilo, você vai errar bastante ainda. E não quer dizer que você precisa errar muitas vezes para ter sucesso. Mas o que você tem que prestar atenção é que os erros, as tentativas, elas engrandecem a gente na nossa caminhada dos pontos passados. Um outro caso que eu queria colocar para vocês é o caso do Tiger Woods. O Tiger Woods, ele também, um dia na Califórnia, à noite uma pessoa estava indo para uma festa, passou e viu um cara lá jogando golfe com uma iluminação e chovendo muito forte. E aí deu um tempo tal, depois ele voltou, né, da festa, tipo 2, 3 horas depois a pessoa ainda estava lá. E ele parou para ver quem era mais perto e era o Tiger Woods jogando na chuva, treinando na chuva, né? E o Tiger Woods é famoso por várias frases, pela vida que ele teve também, né? Além de ter sido provavelmente o maior jogador da história do golfe. O Tiger Woods, ele tem aquela frase que ele diz que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, que é um pouco do que eu estou trazendo de ligar os pontos, né? Mas aí o cara questionou, né? Essa pessoa questionou o Tiger Woods, mas Tiger, treinando na chuva, que tal? Ele falou, não, é que aqui nessa região chove muito poucas vezes. E eu, como tenho um torneio muito importante em lugares que às vezes chove, eu quero estar preparado para essa situação que eu não tenho grande experiência. Estão entendendo? Você está aqui assistindo esse vídeo, mostra que você está querendo criar mais um ponto, que depois vai fazer referência para você, vai fazer importância. Mas muitas das pessoas acabam não fazendo isso. O próprio IBGE coloca isso, né? Quanto mais você assiste TV, menor posicionado você está na classe social. Isso é pesquisa. Isso no Brasil é assim. Quanto mais alto na pirâmide você está, menos televisão você consome. Só um exemplo simples, mostrando que quando a gente busca conteúdos que não são ordinários, que não são vinculados à média, você provavelmente vai ter retornos de protagonistas. E eu gosto muito também de uma frase do Vincent van Gogh, que ele fala que grandes situações, grandes decisões, grandes conquistas, elas não acontecem por impulso. Na verdade, elas acontecem em vários pequenos momentos na vida, que também é um pouco dessa questão. Então, o que eu coloco para você é,
Encare a sua vida, cada tombo, cada dificuldade, cada negócio perdido, cada venda que não aconteceu, cada problema com o cliente, problema na sua casa, situação que a vida te colocou. Sempre encara ela sabendo que em algum momento no futuro isso vai ser importante para você. Importante na sua maturidade, importante na sua experiência, importante no que você busca no futuro. Que eu prezo que seja fugir da média e protagonizar mais ainda. Fiquem bem.